Bem-vindo ao canal da Clínica Facto. Lembrando a todos que estamos em diversas mídias, inclusive em podcast no Spotify. Fizemos uma discussão de qual tema teríamos hoje e muitos dos seguidores do nosso canal pediram para que a gente falasse sobre disfunção sexual, uma coisa que gera muito tabu. As pessoas, de uma certa maneira, têm vergonha ou medo ou, sei lá, um certo pudor de conversar com o seu médico, e isso acaba gerando uma série de problemas na vida pessoal, psicológica e até mesmo do casal. Chamamos aqui um super especialista, é o professor Dr. Silvio Pires. Eu já o conheço da Santa Casa, fomos colegas de Santa Casa, excelente profissional, excelente professor, uma pessoa fora do comum. Ele é formado pela Faculdade do ABC, fez residência na Santa Casa, fez pós na Santa Casa e hoje ele é professor assistente do Serviço de Urologia da Santa Casa de São Paulo. Silvio, nessa correria do dia a dia, né? A gente já se conhece há anos, mas faz tempo que a gente não se via. Isso. Conseguimos essa oportunidade. Obrigado por você ter saído lá da faculdade e ter vindo aqui falar com a gente, viu? Eu que agradeço o convite, é um prazer imenso. E embora a gente se conheça e não se veja, sempre existe alguma relação de alguém, olha, o Nelson Liboni, olha, fulano viu, eu operei com o Nelson. Então a gente ou pacientes em comum, né? Mantém pacientes em comum. Então, frequentemente a gente troca essas informações e fica guardado aquela sensação de que a gente se viu através de outros, mas... Vamos nessa. Bom, nós vamos começar com esses temas aqui, que tem uma série de perguntas que eu queria fazer, mas vamos começar já pela pergunta, o que é disfunção sexual, Silvio? É qualquer alteração que impede que o indivíduo tenha uma satisfação plena na sua atividade sexual. Então, são várias essas alterações, muitas delas de maneira importante, que acabam atrapalhando a função sexual de maneira marcante, mas às vezes pequenas alterações tornam esse indivíduo incapaz de se sentir plenamente realizado na sua função sexual ou, inclusive, trazer transtornos ao seu companheiro ou à sua companheira. Então, muitas deficiências incomodam mais a parceira ou o parceiro do que a própria pessoa. E aí, dentro dessas causas, assim, o que você acha que causa essas disfunções sexuais? Então, a gente pode dividir a disfunção sexual em causas orgânicas e causas psicogênicas. As causas psicogênicas são um pouco mais complexas de tratar, porque esses distúrbios de origem psicogênica, elas precisam de vários profissionais para trabalharem e não é muito fácil de tirar isso dos pacientes. Mas as causas orgânicas são essas as principais, nós como médicos é que acabamos atuando, hoje em dia tem uma importância grande, porque uma grande parte da população sofre de distúrbios outros que acabam culminando com uma disfunção sexual. Exemplo, classicamente as doenças cardiovasculares, né? Muitas delas relacionadas a distúrbios alimentares, que a gente evidencia facilmente através de uma obesidade, uma dislipidemia, hipertensão, tudo isso. As doenças neurológicas, as próprias doenças genitais que podem acarretar, como endometriose profunda, no caso das mulheres, distúrbios da ereção no homem. Então, são causas orgânicas que vão levar a um distúrbio da função sexual. Isso vai acarretar realmente um dano ao indivíduo e também ao seu companheiro ou à companheira. E, assim, qual que é a classificação de disfunção sexual? Eu coloquei algumas aqui, ó. Desejo sexual, que é libido, excitação sexual, né, que é a falta de interesse nas mulheres ou manter a ereção nos homens, perturbação no orgasmo, né, que pode ser desde ejaculação precoce ou retrógrada, né, e dor, né, principalmente na mulher, que é dispareunia, né, e vaginismo na mulher e ejaculação precoce. Eu até posso falar isso porque eu já tive casos de pacientes aqui que elas tinham dores pélvicas muito importantes e tinham dor na relação, travava o introito vaginal e no exame de toque já travava também. Então são coisas bastante incômodas, né? Então é importante a gente comentar isso. Essa classificação está certo? Sim, é uma das formas de classificação. Então você
Tem diversas formas de classificação para os distúrbios de função sexual. Você pode classificar em leve, moderado e grave, né? Você pode classificar dessa maneira que você colocou, como disfunção de desejo. Então, às vezes a pessoa tem um desejo hipoativo, então ela não tem vontade de ter relação sexual, ou por outro lado, tem o desejo hiperativo, tem mais vontade do que o companheiro, do que a companheira. Então isso pode causar também um problema de relacionamento muito grande. Então tem os distúrbios de excitação. Então existem homens que exigem um estímulo muito grande para conseguir ter uma ereção e para manter a ereção, como também existem mulheres que não conseguem adquirir uma lubrificação para capacitar a atividade sexual. E os distúrbios, que esses são realmente mais marcantes, que a gente escuta mais, né? Que são os distúrbios do prazer, do orgasmo, né? Aí a gente vai falar de ejaculação precoce, que é bastante frequente. A gente vai falar antigamente se falava frigidez, no caso da mulher, mas os distúrbios do orgasmo feminino, né? Que não consegue obter orgasmo. E ainda teria uma quarta classificação, que seria a resolução do ato sexual. Que o final, depois do orgasmo, aquela pessoa realmente está plena no ato que praticou. E existem algumas pessoas que têm distúrbios, ou de não conseguir ter esse prazer pós-atividade sexual e ficar muito ruim, ou pessoas que querem manter uma atividade sexual e que já acabou para o parceiro, e isso vai causar um conflito no relacionamento, né? Entendi. E ainda você pode classificar em primária e secundária. Primária é aquele indivíduo que tem um distúrbio de função sexual sempre. Desde que nasceu, ele não consegue ter uma ereção. Desde adolescente. Sempre. Não consegue ter uma ereção, não consegue ter uma penetração. Secundária. Secundária é um trauma, uma cirurgia, alguma condição. Ela pode ser generalizada em todos os momentos e pode ser específica, só com aquele parceiro, ou naquela situação. Então, você também pode classificar dessa maneira. Então, as classificações são variadas e você consegue colocar cada disfunção dentro dessas funções. Então, ela pode ser leve, numa condição de disfunção generalizada, na fase de excitação. Então, classifica-se dessa maneira. E, assim, quem sofre mais esse problema é mais homem, mais mulher? E qual que é a faixa etária mais comum? Porque você já falou, já cantou a bola que já tem gente desde criança, né? Sim, desde jovens. De maneira geral, a manifestação expressa é mais do lado masculino, porque eu acho que o homem ele é um pouco mais, ele se expõe com mais facilidade da mulher nessa particularidade. É difícil, não é muito fácil tirar essas informações dos homens, mas acho que quando o problema realmente existe, principalmente na parte de ereção, ele vai procurar o médico e fala. Muitas mulheres eu acho que elas omitem, então elas têm dispareunia, tem vaginismo. Vaginismo não, porque... Dispareunia é dor no ato sexual. No ato sexual. Mas é que você... Até aproveitar o gancho que você falou no começo, porque a diferenciação entre vaginismo e dispareunia, que dispareunia é a dor no ato sexual, mas existe uma penetração. E o vaginismo, em geral, a mulher não consegue ter penetração. E contrai totalmente. Às vezes não consegue nem ter o exame. E como você falou, às vezes motivadas até por cirurgias pélvicas, ela desenvolve uma contração que não depende da vontade dela. Ou traumas psicológicos, né? Ou traumas psicológicos, assim distúrbios relacionados à atividade sexual do passado, pode levar a um quadro de vaginismo, que é uma contração involuntária da musculatura pélvica e da vagina. Aí, então, Silvio, é isso que é importante, né? Porque sexo também faz parte, como dormir, como comer e outras coisas importantes da vida, né? E aí, normalmente a mulher procura e conversa com o ginecologista e o homem acaba procurando o urologista. Mas normalmente são homens já acima de 50 anos, já aproveitando o gancho que está lá vendo próstata, porque jovem acaba não vendo, né? Aí procuraram lá você e falaram, olha, doutor Silvio, eu estou com um problema, seja mulher ou seja homem. Qual que é o especialista que você vai indicar? Você vai indicar psicólogo, você encaminha para ginecologista, terapeuta sexual? Como é que funciona isso? Porque aí você vai fazer uma investigação. Então eu queria que você me falasse assim, quais os exames que você costuma pedir nesses casos e quais especialistas que você costuma encaminhar? Voltando um pouquinho à pergunta anterior, a faixa etária que predomina, a gente tem muitas pessoas que vêm jovens com disfunções sexuais,
mais relacionados a distúrbios de prazer. Então, mais a ejaculação precoce. Acho que eu vou definir já, fica mais fácil da gente falar. Os jovens, por inexperiência, muitos deles têm ejaculação precoce e procuram o médico para tentar corrigir esse problema. Depois, na faixa etária que você falou, um dado interessante, até dado estatístico, 50% dos homens, aos 50 anos de idade, têm algum grau de disfunção sexual. 50 anos de idade, metade dos homens tem disfunção sexual. Felizmente, 50% desses homens é uma disfunção leve, que talvez não atrapalhe muito, mas algum distúrbio de ereção, uma ejaculação talvez um pouco mais rápida, é um distúrbio leve, que não atrapalha o convívio. Mas 25% tem uma disfunção moderada e 25% tem disfunção grave, de não conseguir muitas vezes ter ereção ou não conseguir chegar a um prazer. Aos 50 anos de idade. É um dado bastante significativo. Depois, quando a gente faz a investigação desses indivíduos, obviamente que a gente precisa definir que tipo de disfunção que ele tem. É uma disfunção orgânica? Uma coisa que é importante, eu queria frisar bem isso, é que a disfunção no homem de 50 anos e pode ser um prenúncio de uma doença cardiovascular, um déficit de ereção. Homens que chegam no consultório queixando que tem dificuldade de ter ereção, a gente tem que ficar atento para doenças cardiovasculares. Pode ser o prenúncio ou o início de um desenvolvimento de uma arteriosclerose ou de um processo neurocerebral por um quadro de obstrução vascular. Porque o mesmo fenômeno que acomete as coronárias ou os vasos, as artérias cerebrais, acontece nas artérias que irrigam o pênis. Então, que é um processo hidráulico. Se no sangue não passa... Se você está passa... formando placa na sua coronária, você pode estar formando placa na sua artéria pudenda que está levando sangue para o pênis. E aí o pênis não fica ereto. Não fica ereto. Então, pode ser um indício importante, é interessante indicar esses indivíduos para investigação. Exames cardiológicos, você pediria, exame para ver se tem diabetes? Normalmente a gente faz um exame de laboratorial geral, né? Avaliar hemograma. É importante avaliar a função hepática, porque a função hepática altera a função sexual no homem, função renal também, função da tireoide, dosar a taxa de hormônio, porque é uma causa também que pode acontecer, um hipogonadismo mais precoce. E na mulher, esses distúrbios de dor, a penetração, vagina mais seca, quadros de incontinência urinária também vão acometer aquelas mulheres que estão entrando na fase do climatério, na menopausa, porque elas vão perdendo hormônio, as secreções vão diminuindo, a vagina vai ficando mais atrofiada e aí começa a referir dor, né, à penetração e causa um desconforto na relação sexual. Boa. E me diz uma coisa, quais os tratamentos clínicos e medicamentosos que você costuma passar para essa turma? Então, uma vez descartado qualquer fator orgânico que possa estar causando, então você supõe lá que o indivíduo é um diabético e não está controlado. Isso acontece na prática diária frequentemente. O indivíduo chega lá se queixando que não está conseguindo ter relação sexual, você vai investigar, ele tem uma glicemia, está quase em coma glicêmico. Então você tem que corrigir isso e na maior parte das vezes o indivíduo acaba melhorando muito da função. Mas tem que diminuir de peso, praticar atos de atividade física para tornar uma vida mais saudável, deixar de fumar, deixar de beber, deixar de usar drogas, que são fontes importantes no desenvolvimento dessa disfunção sexual. Então, assim, quando a gente detecta e afasta as doenças orgânicas, a gente tem medicamentos específicos que vão atuar na melhora dessa função sexual. No caso dos homens com disfunção erétil, a gente utiliza bastante as medicações que hoje acredito que são as mais vendidas, que são os facilitadores de ereção. O Cialis, o Viagra, que se usa bastante no tratamento dessas disfunções, porque elas realmente conseguem fazer com que a ereção seja mais firme e dure mais e atinja o objetivo que é fazer com que o paciente volte a uma condição mais ou menos próxima da normalidade. Quando a gente tem falha desses pacientes não respondem bem a essas medicações, existem alguns outros dispositivos clínicos que você pode utilizar para facilitar. Então, hoje, no caso do homem, a gente tem as bombas de vácuo, né, que fazem com que ocorra uma ereção. Existe a injeção de drogas intracavernosas que vão levar também a uma ereção para tornar o homem capaz de executar uma função sexual.
Já no lado feminino, a correção hormonal, né, vai garantir com que a mucosa da vagina mantenha um turgor adequado, mantenha uma lubrificação, mas também tem que se utilizar recursos de substâncias lubrificantes para traumatizar menos durante o ato sexual e não criar um trauma, porque muitas vezes a mulher vai para a relação sexual e é uma relação que ela se sente obrigada a fazer, ela até tem vontade, porque é uma forma de se aproximar do marido, mas ela se machuca, ela tem dor, ela não tem prazer, ela tem dor. Isso é ruim, né? Isso é ruim. E reposição hormonal feminina, né? Tem que fazer reposição hormonal feminina, quando é possível, claramente, desde que avaliada. E aí, Silvio, aí você foi lá, prescreveu, o pessoal fez um test drive, passou um tempo, não deu certo. Cirurgia para homem. Para mulher não, mas no caso de homens. Sim. Próteses penianas, por exemplo, o que você me fala disso? Isso. A gente passa por toda essa sequência de investigação, reposição hormonal, drogas para facilitação de ereção, uma alternativa não invasiva. Terapeuta. Se tiver causa psicogênica, sim, a gente sempre pede. Você perguntou anteriormente, sempre que a gente descarta um problema orgânico, a gente tem que pedir auxílio a um psicoterapeuta, e especialmente aos terapeutas sexuais. Esses indivíduos, eles têm uma capacidade muito grande de penetração, porque não é muito fácil você abordar os indivíduos nessa área. É uma caixa de Pandora, né? Você tem que ter perguntas específicas. E quando a gente está avaliando esses pacientes, a gente tem que ter um questionamento amigável. Você pode agredir o paciente se você falar, sua ereção está boa? Às vezes o paciente se sente acuado. E se você talvez for mais despretensioso, e aí sua vida sexual, como tem andado? Tá bom? Tá te agradando? Aí ele se relaxa e às vezes ele fala, mais ou menos, não tá tão bem. Então você já puxa o gancho. Tem alguma coisa de errado com esse indivíduo. Talvez na primeira consulta ele não vai se abrir, mas na segunda consulta ele já vai soltar um pouquinho mais e aí você consegue destrinchar. Então, a forma de você abordar o indivíduo é muito importante, porque é uma situação que a maior parte das pessoas se sente envergonhada. Isso é um fato importante, porque a vergonha, isso vai criar inibição, vai levar até um quadro de depressão. Então, você tem que ter uma forma de abordar de maneira amigável, agradável, para não ofender esses indivíduos. Agora, é importante você estar falando isso, porque tem muitos casais que acabam se separando em torno dos 45, o homem na andropausa ou a mulher no climatério, e acabam separando. Se ele tivesse feito uma consulta adequada e passado isso para o seu médico, talvez isso teria sido evitado. Isso é bastante comum, né? A gente percebe casais por volta dos 50 anos, às vezes com 30 anos de relacionamento, ou porque, na maior parte das vezes, e eu enfrento essa situação, que é mais uma situação psicológica que você tem que lidar ali. De rotina. Que às vezes a pessoa quer que o médico seja o conselheiro, porque às vezes o homem quer ter 4, 5 relações na semana e a mulher quer ter uma relação no mês. Então, como você administra essa situação? Então, às vezes você tem que colocar para o indivíduo, que é desse jeito. Eu até, para brincar, quando surgiram essas drogas, eu me lembro muito bem que as pacientes vinham reclamando que os maridos estavam tomando essa droga. Sim. Antes ele estava sossegado, agora ninguém segura. Eu tive uma vez um senhor espanhol que ele chegou ele me enrolou com um monte de problemas de próstata e falou, doutor, eu quero saber de um remédio, porque eu sou espanhol. Eu tenho que transar todos os dias, quero que me dê um Viagra. Aí eu falei, aí eu olhei para o lado assim, estava a esposa, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus. Então você perguntou das cirurgias. Das próteses, vamos lá. Depois que todas essas medidas falharam, né, a gente tem como uma alternativa bastante eficiente a implantação de próteses de pênis para garantir uma ereção. Existem 2 tipos de próteses que a gente utiliza atualmente. São próteses infláveis, que têm as características de garantir um aspecto estético mais natural, porque a prótese semiflexível é uma haste metálica revestida com silicone que a gente introduz dentro do corpo cavernoso, para garantir a rigidez na penetração. Ou seja, está sempre ereto. Sempre ereto. Então fica difícil você esconder aquela condição. Então não é um paciente que vai poder usar sunga na praia, porque vai ficar evidente que ele está em ereção. A prótese inflável confere essa vantagem. No entanto, o custo da prótese inflável é muito maior, talvez umas 10 vezes maior do que a semi-rígida ou a flexível. Os indivíduos que são mais jovens dão preferência às próteses infláveis,
porque também exige uma certa destreza na manipulação dessas próteses. Tem um balãozinho que você precisa insuflar para ele gerar região ereção. inguinal, né? Fica aqui que você tem que Fica apertar. na bolsa escrotal. Então ela fica fica um reservatório na região inguinal e um dispositivo no escroto que você aperta, ele destrava e a prótese infla e entra em ereção. Depois, para desinsuflar, você faz uma tensão de 3 segundos, ela desarma e murcha. Na semi-rígida ou na flexível, você pode dobrar ela da forma que você quer e colocar numa posição de repouso, mas todas essas situações vão exigir uma fase daquela que a gente comentou anteriormente, que é a excitação. Porque se não ocorrer excitação, ela vai ficar uma vareta esticada e mais nada. Então o pênis tem que ter um estímulo para ter ele encorpar, receber um fluxo de sangue também para gerar estímulo agradável e o paciente ter prazer. Senão é um pênis de plástico, né? Como se fosse um pênis de plástico. Entendi. Aí, o Silvio, me fala uma coisa. Nós estamos falando de pessoas que já têm alguma doença orgânica instituída, com um pouco mais de idade. Agora, eu pego isso demais no consultório, e a gente tem batido bastante, até em outras entrevistas aqui do canal, sobre o uso de hormônios, seja porque as pessoas estão na academia, seja porque elas querem ganhar massa magra, e a gente tem visto que as pessoas têm usado não só hormônios, sem precisar, porque eu acho que para usar testosterona ou algo, eu preciso estar com uma baixa, isso, mas a gente tem visto que as pessoas têm usado, jovens, têm usado hormônios que aumentam a excitação, né, que seria o Cialis, aumentam a potência da ereção, que você comentou do Viagra, e pessoas que talvez não tenham nada e não tinham nenhum problema e depois ficam na dependência desses remédios para o resto da vida. O que está acontecendo? É uma mudança dos hábitos aí. Eles estão querendo não é um sexo, é um show. É um show, é um showman. Então hoje para o indivíduo ir sair com uma garota, um rapaz jovem para sair com uma garota, ele quer impressionar e ele quer ter uma ereção que dure horas e que permaneça lá com várias atividades. Isso vai causar um impacto positivo. É impressão errada, né? A gente sabe que isso pode trazer malefícios, né? Então, o uso abusivo de hormônios, como a gente percebe no dia a dia, você falou, doenças hepáticas e outros fenômenos. E o que é interessante para o sexo masculino, que faz reposição de hormônios sem necessidade, pode desencadear um gatilho que você bloqueia o seu testículo na produção à frente. Então, o indivíduo que faz lá a reposição em doses elevadas pode causar um bloqueio na produção natural de testosterona e ele fica dependente para o resto da vida de testosterona. Isso é uma coisa interessante, porque depois, isso é fato, o indivíduo que faz o uso indevido dessa medicação, no pós, né, naquela período que ele, vou parar, ele fica uns 6 meses, 8 meses, em uma abstinência assim, e aí ele sofre todos os efeitos do hipogonadismo. Engorda. Ele vai atrofiar, ele vai engordar, a musculatura desaparece, ele vai perder potência, ele não vai ter desejo pelo sexo, ele vai entrar em depressão. A vida do cara vira um lixo, você tem que puxar o cara do chão porque ele está um lixo. E muitos procuram, porque só há realmente uma identificação de que existe um problema na hora que ele não consegue mais ter ereção. Até o resto está tudo certo. Mas o dia que ele não tem ereção, ele procura o médico. E aí você vai detectar que existe tudo isso. Queda de cabelo, perdeu pelo, ele ganhou gordura abdominal. Gordura hepática. Gordura hepática. Então, isso é um cuidado que tem que ser tomado, porque isso faz um efeito importante na vida desses indivíduos. Mas os outros facilitadores de ereção, eles são considerados a pílula do prazer, né? Mas ela não causa dependência. Felizmente, não causa dependência. Essa indústria vende mais esse produto para uso recreativo em indivíduos que não precisariam dessa medicação do que para pessoas que têm realmente uma deficiência orgânica e que precisam do medicamento. Boa. Mas é um uso, sim, indiscriminado que da medicação. Não havia necessidade. Eu acho que cria até uma dependência psicológica. Sim, é um efeito psicológico marcante, sem dúvida alguma. Agora, você falou dos homens, algumas mulheres precisam, a gente tem visto também mulher tomando testosterona. Sim. Olha, baixou sua libido, você está no climatério, vamos te dar testosterona. É verdade. A testosterona na mulher, ela tem realmente o efeito de produzir um aumento do desejo pelo sexo. Então, no passado se fez uso dessa medicação, se dava estrogênio associado à testosterona, que fazia com que a mulher melhorasse a secreção, a parede vaginal ficasse mais espessa e mantivesse um desejo por atividade sexual.
mas essa interação medicamentosa na mulher próxima do climatério induz o desenvolvimento de neoplasias de mama e de aparelho geniturinário, então isso foi proscrito. Então, não se faz, não é recomendado a utilização dessa maneira em mulheres, embora a gente tenha conhecimento que tem gente que prescreve e não fala do risco que a mulher pode correr. Isso, então, isso é uma coisa que nós estamos batendo bastante com frequência aqui no canal. Uma coisa que eu queria te perguntar, então vamos lá. Queda de cabelo, o pessoal prescreve algumas coisas que inibem a testosterona e para a hiperplasia benigna de próstata. Isso interfere na vida sexual, não interfere? Como é que funciona isso? É uma coisa comum, né? Por volta de 1990, a Merck Sharp Dohme lançou um produto chamado finasterida, que depois, anos à frente... Foi uma febre. Foi uma febre. Eles descobriram que essa medicação também trazia um efeito para evitar a queda de cabelo. Ele é um bloqueador periférico da testosterona, então ele atua no nosso organismo e não é que ele impede a produção de testosterona, ele bloqueia a ação em sítios específicos. Então, no caso da próstata, essa testosterona impediria que ela hipertrofiasse, que ela crescesse. E, por não ter essa substância lá, ela sofreria um processo de atrofia, permitindo uma melhor micção nos homens. No caso da queda de cabelo, ele atua lá no folículo piloso e impede de que esse cabelo caia. E ele tem um efeito colateral que, na minha prática, não é isso que o laboratório prescreve, na minha prática médica, chega perto de 50% dos homens desenvolverem algum grau de disfunção sexual, principalmente no desejo. Eles perdem interesse pelo sexo, então a libido fica reduzida. E é motivo de que muitos deles abandonam o tratamento, porque ele fala, eu prefiro que minha urina presa, mas eu quero ter desejo por ter sexo. Então ele abandona o tratamento da próstata. Anos atrás surgiu uma nova medicação, que é a evolução da finasterida, que é a dutasterida, que ela tem uma grande vantagem de ser mais eficiente no controle da hiperplasia prostática e ter menos efeitos colaterais sobre a função sexual, sobre o desejo, sobre a libido. No entanto, ainda 20% a 25% desses pacientes, talvez até um pouquinho mais, ainda sofram o efeito de inibição da libido e acarreta também um abandono do tratamento. Então, tem que orientar direitinho os pacientes, observar e se precisar acrescentar alguma coisa a mais. Engraçado que às vezes fica muito simples, porque o paciente fala assim, eu vou tomar essa medicação e vou tomar Viagra junto. O Viagra realmente vai ter a capacidade de produzir uma ereção melhor. Mas o paciente vai tomar o Viagra e ele não vai ter vontade de ter relação sexual. E o Cialis aumenta a libido? O Cialis também não. O mesmo princípio do Sildenafil, que é o Viagra. Para aumentar o libido, a gente tem que, ou se for o caso dessa substância, você retira a substância, esse dutasterida, e aí volta ao normal. Somente o ato de remover, mas a libido está muito relacionada à dosagem de testosterona. Então, indivíduos que fazem hipogonadismo, então o homem vai chegando lá nos 50, 60 anos, a gente chama de DAEM, distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Esse distúrbio acarreta uma diminuição dos níveis de testosterona e faz com que aconteça algo que a gente observa no dia a dia, né? Menos força física, aumento da gordura abdominal, perda de massa muscular e perda pelo desejo sexual. E perda de ereção. Para a ereção, você dá um Cialis, você recupera essa função sexual. Mas se você não der um pouquinho de testosterona, ele não vai ter vontade de ter relação. Então, ele vai ficar com um desejo hipoativo, que é um outro distúrbio. Então, você tem que associar, às vezes, um pouquinho de testosterona e um pouquinho de sildenafil para o indivíduo ter uma função próxima do normal. Mas também você não pode causar um conflito no casal, porque o homem vem sozinho lá e você dá testosterona e dá Viagra para o indivíduo. Ele quer ter sexo todo dia. E a senhorinha lá de 60 anos quer um problema. E aí você começa a ter crise no casal, ele começa a desvirtuar, procurar sexo fora do casamento. E aí isso não pode não ser muito bom. Então você tem que lidar com essa situação. Mas também pode aumentar a próstata numa brincadeira dessas, que você está dando testosterona. Isso. E obviamente que nessa faixa etária é aquela fase em que ocorre a maior incidência do câncer de próstata. E se você não tiver não é que você não pode usar testosterona. Não é a testosterona que vai levar ao desenvolvimento do câncer de próstata. Mas se existir o câncer de próstata e você der testosterona, você vai fazer com que esse câncer cresça mais rapidamente e seja mais agressivo. Então, um cuidado que tem que se tomar é ter certeza que não existe câncer de próstata na reposição hormonal.
Bom, eu acho que a gente abordou bastante coisa. Eu acho que a lição que a gente teve dessa aula que o Dr. Silvio passou para nós é que tem que se aproveitar os especialistas que nós temos hoje. Hoje tem gente muito boa, como o próprio Dr. Silvio, que pode estar dando as orientações necessárias, evitar um monte de desgastes, seja pessoais ou do casal, conjugais. E o importante é conversar, papear, aproveitar a consulta e falar com a pessoa certa. E principalmente para os jovens, evitar de usarem medicações que hoje estão colocando em risco, seja cardiovasculares e câncer e tudo mais, e sempre procurar pessoas que tenham conhecimento das complicações e das necessidades dessas medicações. Silvio, baita aula, sabe muito, né? Nós vamos te chamar mais vezes para conversar de outras coisas aqui da urologia. Obrigado por você ter vindo, foi um prazer te ver de novo, viu? Você não mudou nada, tá com o mesmo jeitão. Obrigado, muito legal. Eu não percebi, mas já passou o tempo que a gente tinha programado, foi muito rápido porque foi agradável, né? Então, eu realmente estava contando que eu ainda tenho mais uma meia hora para falar aqui. Se bobear, a gente vai falando um monte de coisa, né? Falando. Então tá bom. Então, se o pessoal quiser depois mandar perguntas, a gente responde a gente mandar encaminhar para você responde para o pessoal. Então, ótimo. Muito obrigado, viu, Obrigado, Silvio? Eu que agradeço. Obrigado pela disponibilidade e pela oportunidade que vocês estão oferecendo.